Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Wellington Lima e hoje vamos refletir sobre Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Você já parou para pensar o que significa de fato chamar Jesus de Senhor? Com essa questão, Cristo nos convida a refletir sobre a diferença entre ouvir sua palavra e realmente colocá-la em prática. Na parábola das duas casas, uma edificada sobre a rocha e outra sobre a areia, Jesus ilustra a importância da obediência. Apenas aqueles que fundamentam suas vidas em sua palavra resistem às tempestades da vida. Mas o que isso significa na prática? Como podemos construir nossa fé sobre um alicerce sólido? Nesse vídeo, vamos analisar essa poderosa passagem e entender como aplicar seus ensinamentos no nosso dia a dia. Vamos juntos aprender o que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Vamos lá? Lucas capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Deus julga o coração, não por palavras, mas por obras. Um bom servo nunca discute, fala pouco e sempre segue seu trabalho. Tal servo é um verdadeiro cristão. É um ministro fiel, sempre atento à obra da sua própria salvação ou a do seu próximo, falando mais a Deus do que aos homens, e a estes como na presença de Deus. O amor de Deus é uma fonte oculta, que alimenta continuamente o coração e nunca permite que ele seja seco ou infrutífero. Senhor. Chamar alguém de Senhor, no grego Kyrios, mas não se submeter a ele em obediência, seria uma total contradição. Versículo 47. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus exige duas coisas. Primeiro, Jesus exigia que os homens o ouvissem. Uma das maiores dificuldades que enfrentamos hoje é com que muita frequência os homens não sabem o que Jesus ensinou, ou o que a igreja prega. Pior ainda, tem ideias muito erradas do que Jesus ensinou ou do que prega a igreja. Um dos deveres importantes de toda pessoa honesta consiste em não condenar uma pessoa ou uma instituição antes de tê-la escutado. E isso, precisamente, é o que hoje a maioria faz. O primeiro passo para uma vida cristã é dar a Jesus uma oportunidade para ele nos falar. Em segundo lugar, Jesus sempre dizia que os homens pusessem em prática o que ele dizia. O conhecimento só se torna importante e real para nós quando traduzimos em ação. Seria perfeitamente possível ser aprovado em altas notas e distinções em um exame de ética cristã na universidade, sem ser cristão. O conhecimento deve transformar-se em ação. A teoria deve passar à prática. A teologia deve chegar a ser vida. Não tem sentido ir ao médico se não estamos dispostos a fazer as coisas que ele vai nos dizer com que façamos. De pouco vale ir a um especialista de qualquer tipo se não estamos preparados para agir segundo as suas recomendações. E, entretanto, há milhares de pessoas que todos os domingos ouvem os ensinos de Jesus nas igrejas e que conhecem perfeitamente bem o que Jesus ensinou e, entretanto, não fazem nem o mais insignificante intento de pôr tudo isso em prática. Se tivermos que ser seguidores de Jesus, nossas duas primeiras obrigações são ouvir e praticar. Há alguma palavra na qual se resuma o significado de ouvir e fazer? Essa palavra existe e é a obediência. Aprender a obedecer é o mais importante na vida cristã. Versículo 48. Semelhante é ao homem que construiu uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs o fundamento sobre a rocha. E quando veio a enchente, a corrente bateu com ímpeto naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem construída. Jesus era um especialista pelo menos em dois campos. Era um especialista na escritura. O livro de Provérbios lhe deu a ideia principal que desenvolve nessa passagem, conforme podemos ver em Provérbios, capítulo 10, versículo 25, onde temos: assim como o vento passa, assim também o perverso não mais existirá, mas o justo tem um alicerce eterno. Aqui está a base da imagem que Jesus usou, na qual aparecem duas casas e dois construtores. Mas Jesus também era um especialista no que concerne à vida. Era o artesão que sabia tudo em relação à construção de casas. E quando falava de fundamentos, ou alicerces, sabia perfeitamente bem o que estava falando. Não estamos diante de um exemplo pensado pelo erudito em seu estudo. É o exemplo que nos ofereceria qualquer homem prático. Nem se trata tampouco de uma ilustração rebuscada. É o tipo de coisas que sucedem todos os dias. Na Palestina, quando se edifica uma casa, é preciso pensar com antecipação. Há muitos terrenos que no verão são lugares aprazíveis e sombreados.
mas no inverno se converte em esmagadoras correntes de água. Procurando um lugar para construir sua casa, a pessoa poderia achar um desses terrenos baixos e arenosos, bem defendido dos ventos e do sol, e poderia pensar que esse é o lugar mais apropriado para sua edificação. Mas se era pouco previdente, não se daria conta de que sua casa estaria colocada justo no leito de um rio seco sazonal, e que durante o inverno a água a desintegraria. Até em um lugar comum, era muito tentador começar a pôr os tijolos sobre o liso do chão arenoso, sem dar-se ao trabalho de cavar até chegar à rocha. Mas assim se preparava o desastre. Somente a casa cujos alicerces são firmes pode sustentar os embates da tormenta. Há uma ênfase nesse trabalho de construir esse alicerce quando é dito: cavou, abriu bem fundo. Cavou e aprofundou. É uma figura de linguagem para enfatizar. Ou seja, ele cavou sim, ele cavou bem fundo. Versículo 49. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra sem fundamento, na qual a corrente bateu com ímpeto, e logo caiu. E foi grande a queda daquela casa. Mas aquele que ouve e não pratica. Houve um sistema mais rígido de moralidade entregue por Deus aos homens do que nesse sermão? Quem lê ou ouve e não espera que Deus conheça sua alma e sua vida, e apesar disso, espera entrar no reino dos céus, é como o tolo que construiu sua casa na areia. Quando a chuva, os rios e os ventos chegam, seu edifício deve cair e sua alma ser esmagada no poço mais baixo por suas ruínas. Falar sobre Cristo, sua justiça, méritos e expiação, enquanto a pessoa não está conforme com sua palavra e espírito, não é outro senão um solene auto-engano. Sem fundamento. Quando a vida está calma, nossos alicerces não parecem importar. Mas quando surgem as crises, nossos alicerces são testados. Devemos nos certificar de que nossa vida seja construída sobre uma base sólida de conhecer e confiar em Jesus Cristo. Jesus afirma que a obediência à sua palavra é o único fundamento firme para a vida. E sua promessa é que toda vida cimentada na obediência a ele está segura, por mais fortes que sejam as tormentas que a assolem. O que chama a atenção aqui? A parábola das duas casas nos ensina uma verdade fundamental. Nossa vida espiritual precisa estar alicerçada em algo firme e inabalável. Jesus não deseja apenas que o chamemos de Senhor, mas que vivamos segundo seus ensinamentos. Ele nos convida a refletir. Estamos apenas ouvindo sua palavra ou realmente praticando o que ele nos ensinou? Construir sobre a rocha exige esforço, dedicação e obediência. Significa cavar fundo, remover tudo que não é sólido e estabelecer nosso fundamento em Cristo. Isso nos garante estabilidade diante das tempestades da vida. Por outro lado, aqueles que escolhem o caminho mais fácil, sem compromisso real com o Evangelho, correm o risco de ver tudo desmoronar. Por isso, o desafio de hoje é: como está o seu alicerce? Você tem apenas ouvido ou tem praticado? Que possamos ser aqueles que não apenas chamam Jesus de Senhor, mas que o obedecem e constroem suas vidas sobre a rocha inabalável. Que esse estudo tenha lhe abençoado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau.